Muito bem, muito bom dia a todos, graça e paz, que o nosso Deus continue abençoando vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma madrugada com Deus, uma noite, uma madrugada para muitos especiais, né? Hoje é o aniversário do pastor Robson, esse servo de Deus, que o nosso bondoso Mário, Deus continue te abençoando, pastorzão. Mário, na verdade o aniversário foi ontem, né? Foi ontem, né? Mas vamos comemorar hoje. Ninguém falou Pronto. nada, ninguém disse nada, mas aqui estamos, pastor Robson, para agradecer a Deus pela sua existência, pelo seu ministério, pela sua vida, né? Por muitas coisas que Deus tem feito na sua vida, pastor. Parabéns, Deus continue te abençoando. E ainda tem muita coisa que Deus quer fazer com a sua pessoa, pela sua pessoa, pastor. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado, pastor. Eu quero convidar aqui, eu falei à professora Rose, mas como nós estamos, não é? Nós vamos precisar do rosto. Eu quero convidar aqui o meu irmão Arnaldo. Bom dia, Arnaldo. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a Tudo todos. bem com você, amigo? Tudo bem, graças a Deus. Tá chovendo aí ainda, né? Um pouco. Itaberaba é lugar das águas, que chove muito, viu? Que nem dias d'água para chover, nunca vi. Arnaldo, eu quero convidar você, amigo, para fazer a oração desse momento, nos apresentando a Deus, consagrando esse trabalho. Tudo que vamos fazer aqui, apresente a nosso Deus. Peça aí a bênção do Senhor para nós nesse momento, Arnaldo. Pode ser? Ok, pode sim. Pronto, amigo. Fica à vontade. Santo e eterno Deus, nosso Pai maravilhoso, Deus Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas, Deus que nos criou e nos mantém. Nós agradecemos ao Senhor porque deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Bendito seja o seu santo nome. Amém. Deus querido, estamos aqui nesse momento, uma família da madrugada, para, diante de tua presença, buscar forças espirituais para a nossa vida nesta caminhada rumo à Canaã celestial. Quero te pedir que o Senhor nos ajude a esvaziar-nos do nosso eu, de tudo aquilo que não te agrada, para que sejamos preenchidos pelo poder de teu Santo Espírito. Nosso pedido maior, nosso anseio maior, é ter o Espírito Santo em nossa vida, para nos ajudar, ó Deus querido, nos direcionando no caminho certo, nos dando compreensão cada dia da tua palavra, nos ajudando a colocar em prática aquilo que temos aprendido de forma teórica. Conduz, ó Deus, esta reunião desse dia, que seja tudo para honra e glória do teu santo nome, de acordo com aquilo que é a tua vontade. Amém. Abençoa cada irmão que já se encontra, Deus, presente nesta sala de reunião e aqueles ainda que estão por vir, Senhor Deus. Te pedimos essas bênçãos e desde já agradecemos por saber que o Senhor ouve e responde a cada um de teus filhos. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, é que te pedimos hoje e sempre. Amém. Senhor. Amém. Muito obrigado, Arnaldo. Deus continue te abençoando ricamente, viu? Amém, irmão Mário. A você e a sua família, amigo, por estar conosco Amém. aqui já há quase 2 anos trabalhando conosco assim. É uma alegria ter você sempre aqui presente, né? Durante todo esse tempo, Arnaldo, quando a gente abre a tela, a gente já sabe quem são as pessoas, né? Temos surpresas. E quando a gente não vê você e outros, a gente sente falta. É muito bom ter você aqui conosco, Às meu irmão. vezes Deus é te por causa do abençoe. trabalho, horário de trabalho, choca um pouco aí, não dá para poder aparecer aqui e participar. Mas eu acredito na sábado, sua oração, Arnaldo. Eu sei que você está orando por nós. Muito Com obrigado, certeza, amigo. pai. Deus te abençoe, viu? Vamos Amém. louvar o Senhor nesse momento. Em homenagem ao pastor Robson, que ele gosta muito desse louvor, o aniversariante do dia, vamos cantar esse hino lindo. Eu só quero estar onde está.
quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Muito bem, ontem nós tivemos uma oportunidade de ouvir histórias incríveis, né, testemunhos, e durante o dia, Rodrigues, eu recebi muitas, mas muitas mensagens dos nossos irmãos, pedindo para que desse sequência, né? Hoje nós vamos ouvir o testemunho do Sávio, mas se você realmente quiser contar uma história, algo que aconteceu, nós vamos abrir esse precedente hoje também, para aqueles que não tiveram ontem condições de contar e quer contar hoje a sua experiência, um testemunho do que você tem vivido do MASC, não é? Da Madrugada com Deus, da família ID, alguma experiência que você vivenciou, nós vamos dar oportunidade para você hoje novamente. Foram muitos pedidos, pastor Robson, ontem, muitas pessoas pedindo também para contar a sua história. Vamos ver, né, se a gente consegue hoje pelo menos mais 3 ou 4 testemunhos, né? Principalmente nós vamos ouvir hoje a história do Sávio. O Sávio tem um testemunho, Sávio. Agora, você disse que é um testemunho longo, mas, amigo, não seja muito longo, porque outras pessoas também vão estar aí contando a sua história, viu, Sávio? Então, nós vamos estar abrindo hoje espaço, novamente, para que você possa contar o seu testemunho. E nós vamos começar. Eu quero primeiro dar um bom dia aqui ao meu pastorzão, pastor Edson Loura. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? E nós vamos convidar os sábios. Se você tem, queridos, e quer contar o seu testemunho, é só levantar sua mão virtual, que a gente vai abrir o áudio para que você possa contar a sua história. Algo que aconteceu com você nessa jornada da 40 Madrugada e também durante o MASC, você presenciou e quer testemunhar, você terá a oportunidade de fazer isso hoje novamente, tá bom? Mário, Mas antes eu quero convidar aqui o meu irmão Sávio.
Bom dia, pastor Edson, seja bem-vindo, amigo. Bom dia, irmão Mário, bom dia a todos. Cansado, muito cansado, mas vibrando aqui pelos milagres, viu, que Deus tem realizado na nossa família aí, aqui na Amém, verdade. madrugada. Viu? Deus abençoe a todos. Um bom dia. Bom dia, pastorzão. Eu quero convidar aqui o Mário. Sávio. Cadê os... Aqui. Mário. Oi, pastor Robson. Antes de Sávio falar, eu queria agradecer aqui. Ontem eu passei o dia em um outro lugar, né? Eu estou aqui em Maniçoba, mas ontem eu fui visitar uns irmãos de uma igreja que fica daqui a 50 quilômetros, a igreja de Guanhães, e duas igrejas, Itamotinga e Guanhães, são dois grupos pequenos, mas que a gente tem uma amizade muito grande com os irmãos. Eu fui visitá-los, fiquei lá até 5 da tarde aproximadamente, cheguei aqui já na hora de me arrumar e ir para a igreja, e eu não pude ver as mensagens antes, eu só fui ver as mensagens aqui já. Aí depois do culto, eu fui conversar com um amigo, e quando eu cheguei aqui encontrei amigos que tiveram problemas, estão enfrentando dificuldades, eu estou visitando esse pessoal, e eu fiquei com esse amigo conversando com ele já até mais de 10 horas da noite. Ficamos conversando, oramos juntos, e aí eu cheguei já tarde, já vim ver as mensagens aqui, já eram às 11 horas quando eu vim ver as mensagens que os irmãos postaram aí, não é? E eu queria agradecer, aproveitar que eu vou responder lá, alguns nas mensagens lá, mas eu queria agradecer a todos aqueles que manifestaram aí, né, as felicitações aí pelo aniversário. Muito obrigado, irmãos. E eu agradeço muito pelas orações de vocês, que eu sei que vocês oram por nós. Agradeço muito, né? Ontem eu almocei junto com a turma lá também, foi uma bênção. O meu dia ontem foi um dia muito proveitoso, né? Estive com os irmãos, falei para eles das madrugadas com Deus, falei sobre o MASC, falei sobre a família ID, né? Estou aqui fazendo propaganda, divulgando, e eu espero que muito em breve os irmãos aqui da região tragam um orador para fazer os momentos a sós com Cristo aqui na igreja, nas igrejas aqui. Aqui tem muita igreja aqui na região. Aqui é uma região que tem bastante adventista e tem muito ex-adventista também. Eles precisam de conhecer esse ministério, esse projeto do MASC para consolidar a fé daqueles que já conhecem, que estão na igreja, para que eles permaneçam, né, e continuem aí preparando-se para a volta de Jesus. Então, muito obrigado pelas mensagens de carinho, de apreço. Que Deus seja louvado por tudo isso. Amém. Pastor, o senhor é merecedor de todas essas felicitações, viu? Toda a honra e glória dada a Deus, mas o senhor é um bom filho, é um bom pai, agradeço. Deus é um seja bom louvado. amigo, é um bom pastor, é um bom servo de Deus, pastor. Deus continue te abençoando ricamente. E você sabe, pastor, que eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, pastor Robson. Gosto demais da sua pessoa, viu? E nós por você também. Você sabe que vocês são do coração, vocês são uma família que a gente aprendeu a amar e vamos estar juntos aí até a volta de Jesus e depois na eternidade, em nome de Jesus. Deus seja louvado, pastor. Mas vamos lá, eu quero convidar aqui o Sávio. Bom dia, Sávio. Bom dia, amados. Bom dia, irmão Mário, pastores. Tudo bem, amigo? Estamos aqui, tudo bem, graças a Deus. Ontem você ficou por último para contar o seu testemunho, não deu tempo, mas você hoje vai ser o primeiro, viu? Graças a Deus, quer dizer que foi muito testemunho, foi muito bom os testemunhos de hoje, né? Foi bênção, né? Cada um mesmo, foi muito bonito. Vou ser o mais sucinto possível, né? Irmãos, Sávio, antes de você começar, diga para mim de onde você é, que ainda não te conheço totalmente. Ah, sim. Eu já ia falar isso. Eu me chamo Sávio, né? Sou de Teresina, Piauí, né? Sou piauiense. Nasci lá nos anos de 2000, né? E aí eu vim de uma família totalmente de um berço adventista, né? Os meus bisavós eram pioneiros aqui no Piauí, Maranhão, e foram eles os maiores fundadores de igrejas aqui, tanto no Piauí quanto no Maranhão, né? E aí, desde pequeno, eu já nasci na igreja, né? Na barriga, minha mãe pulava ali o chamado hora social, né? E ali, às vezes, até passou mal, né? Nas horas social. Eles, mulher, tu tá com esse bucho, com esse menino, e tá nas horas social, mas sempre ali, servindo ao Senhor. Mas, infelizmente, né? O inimigo era sagaz.
e boa parte da minha família saiu, se afastou da igreja e até hoje, infelizmente, está afastada. E junto com ela, como eu era criança, não me dominava, fui também, né? E aí, aos 13 anos, em uma quarta-feira, agora não me lembro qual foi o dia, simplesmente eu lembrei, né, da igreja, e só olhei, existe uma igreja adventista, né? E do nada o Espírito Santo me impeliu e eu fui à igreja, numa quarta-feira. E ao chegar lá, ouvi a palavra, e logo no sábado, né, eu já cheguei assim e falei assim, irmão, vocês dois dão estudo, né? Hoje à tarde vocês estarão lá em casa dando meu estudo bíblico. Então, naquele dia começou-se o estudo bíblico. Olha, os irmãos, eles chegavam 2 horas, eles saíram de 6 às 7 horas, porque eu perguntava, eu estava ávido pela palavra, por saber da verdade, né? E ali eles me ensinaram tudo mesmo que eu precisava. Então, fui batizado pelo pastor Maurício Henrique, né, da Bahia, e aí foi bênção, né? Então, eu comecei minha jornada cristã, né? Um jovem, sempre fui didático, mas comecei. Porém, eu digo, foi o que eu disse para o pastor atual que eu estou, o pastor Lucas, é que existe o batismo e existe a conversão. Muitas vezes os dois não estão juntos, né? Então, naquele tempo eu me batizei, mas eu vim me converter agora. Então, eu continuei minha vida normal. No entanto, era uma vida dupla, né? Era o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, infelizmente, né? E aí, só que aquilo me entristecia muito, né? Me entristecia muito, falta de conhecimento, falta do espírito de profecia e muitas outras coisas. E aí chegou um momento em que chegou a questão da universidade, né? Da universidade, né? Passei para fazer um concomitante e lá eu conheci um jovem, né? E esse jovem, eu sempre fui muito curioso, né? E aí ele trabalhava com questões espirituais, né? Espíritas, os nossos irmãos ubandistas. E lá minha curiosidade foi impelida, já não tinha uma vida espiritual, ali próximo, uma verdadeira intimidade com Deus, né? Para poder não cair nessa cilada. E lá eu comecei a conhecer essa religião, né? Já estando, né, mais afastado da igreja do que antes, muito mais antes, né? E aí me afastei, né? Comecei a ir a eventos fora da igreja. E aí cada vez mais me afastando, né? Cada vez mais me distanciando, até finalmente me entregar a essa religião, né? E lá conheci muitas coisas, né? Trabalhei, né? Não na questão de matança de pessoas, né? Nem de sacrifícios, mas estava ali no envolto. Mas sempre na minha mente nunca consegui me entregar verdadeiramente, né? Porque existia uma coisa lá no fundo, né? Eu creio que fosse ali o Espírito Santo. E aí, no ano de 2021, realmente eu ia, né, ia na igreja, né, no sentido assim, aparecia uma vez no ano, né, porque sempre eu gostei do trabalho do Senhor. Mas tendo essa vida infeliz, né, posso dizer hoje que era muito infeliz, né. E ali, terminando tudo em 2021, eu me afastei, né. Eu não sei se eu queria dar a resposta de vocês. Quando eu sair aqui do Zoom, dá para me ouvir ainda e me ver? Sim, sabe. Estamos ouvindo Porque e vendo eu sua fiz foto uma aqui. carta, né, de volta. E eu vou ler aqui, é uma carta rápida, né, sobre o que aconteceu comigo, para mim conseguir ser sucinto, porque senão, se eu for puxar na minha memória, eu vou tentar lembrar um monte de coisa e vou demorar. Então, eu fiz uma carta de retorno à igreja, né? Queridos irmãos da fé, no início desse ano, no caso 2021, né,
Eu falei com Deus e em nossas conversas disse que eu queria ir para o mundo completamente, pois eu estava cansada de viver uma vida dupla. Então, apesar dele me recomendar a não fazer isso através de sua palavra, respeitou minha decisão. Com o tempo, pouco a pouco, o que restava do meu eu espiritual morreu. E os princípios que regiam desapareceram. Vivi uma vida como havia combinado. Iria eu ao mais profundo recanto da escuridão. Satanás, por meio de seus servos, fizeram-me promessas de riquezas que inundavam meu coração de alegria. Mas essa nunca chegava à altura da verdadeira felicidade de estar aos pés do verdadeiro mestre. Cada vez que o meu eu espiritual suspirava, o inimigo trazia pequenas migalhas de riqueza e fazia o meu eu mal silenciar a faísca da luz divina em meu ser. Assim que viu que iria perder a batalha, Satanás recorreu para sua arma mais antiga, o medo. Por intermédio de espíritos poderosos, me disse que não tinha eu para onde voltar e que a igreja não queria me aceitar. E se acaso eu voltasse e louvasse, iria destruir toda a igreja. Então, começo a me questionar, será este o momento no qual havia acordado com Deus? Será essa a hora de retornar? Pouco a pouco fui me afastando das densas névoas do mal e ganhava força dentro de mim. O espírito que até mesmo demônios elogiavam e me nomeavam como estrela de luz ou menino iluminado, e por muitas vezes falavam que onde eu chegava, eu iluminava. Agora esse espírito leva-me à igreja e que surpresa a minha ao chegar e ver que a mesma estava morrendo ou em profunda dormência, Seus jovens dispersos e muitos beirando o afastamento total que eu uma vez estava provando em meu coração. Mas, por ainda estar no mundo, não me causou tanta comoção essa situação como deveria. Muitos deles apelavam para que retornasse para a igreja da forma que eu estava, pois o que importava somente é que eu estivesse na igreja. Mas havia eu passado por tudo para voltar da mesma forma? Não, isso não era o que eu antes tinha eu acordado com o Senhor. Por um bom tempo ainda continuei no mundo, mas Cristo já estava preparando o chamado para o meu retorno. Como tínhamos combinado, a cada dia que se passava, um vazio se instalava dentro de mim. Nada mais era que o Espírito Santo novamente tomando espaço que outrora fora dele. Cada vez mais e mais eu estava voltando minha face para o Criador, e as artimanhas do inimigo se tornavam brisas contra uma forte embarcação, cuja a força e o comando eram de Deus. Já não mais me pertenciam, mas sim do próprio Jesus. Ao ouvir a igreja, a felicidade enchia meu coração. Ora, não tinha o inimigo me prometido destruir aquele local assim que eu o louvasse? Nada aconteceu, a não ser a humilhação de um ser já derrotado por Cristo na cruz. Enfim, chegou o grande dia, o qual Cristo e eu havíamos acordado em um pequeno sítio e com um local inundado com a luz da união da igreja em unidade que somente por meio do Espírito Santo se poderia conseguir. Ao ficar só em uma mesa, após um belo almoço com meus irmãos, uma bela e agradável conversa que tenho certeza que foi conduzida por Deus. Ao olhar para o céu, sobreveio sobre mim a paz e a certeza de onde eu deveria estar. Naquele dia, eu soube que chegara o momento em que tinha eu e Deus pactuado. A partir desse dia, o Espírito Santo de Deus não só ocupou o lugar onde era dele, e que até então tinha sido ocupado pelo mal, mas foi além de onde nunca anteriormente tinha chegado.
Experimentei um sentimento de proximidade com aquele que me amou antes mesmo de nascer e por mim morreu. E hoje, livre estou verdadeiramente em Cristo. Sei que esse caminho foi perigoso, não aconselho a fazê-lo, e que aconselho é que volto a sua face para o Criador. Não deixe que o secularismo entre em vosso coração. Entendam que Cristo está muito ansioso para lhe tirar deste mundo de pecado. Que nesse ano de 2022, ao voltar a Jesus, possamos nos aproximar do Senhor e pregar como a primeira igreja o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Nesse dia 8 de dezembro de 2021, irei me rebatizar, uma ação pública para mostrar meu arrependimento por meus pecados, mas creio que já fui rebatizado de forma poderosa pelo Espírito de Deus. Essa foi, é e sempre será o mais poderoso agente de arrependimento sincero. Rogo-vos para que não desanimeis. Cristo breve está voltando. Vamos trabalhar para que outros saiam da garra do mal e encontrem esse Deus de amor. Essa foi minha carta de retorno, né? E glorificado seja Deus, né? Quando eu voltei à igreja, né, em 8 de dezembro, eu estava naquele amor, né, voltando, o Espírito Santo me inundando. No entanto, eu ainda sentia que eu não tinha a verdadeira intimidade com Deus. Então, Deus, ali, por meio da irmã Sônia Maria, né, enviou-me um link, Madrugada com Deus. Aí eu disse assim, Senhor, Madrugada com Deus, 4 horas da manhã. Ô, Senhor, só na graça, só na graça. E aí eu entrei uma vez, né, fui muito bem recebido pelo irmão Mário e os outros irmãos. E ali comecei, né? Foi uma luta, o inimigo tentando me tirar deste lugar, porque ele sabia que aqui eu encontraria o real sentido, né, de ter intimidade com Deus. E então, né, muitas vezes eu sumia, né, mas aí, enfim, consegui, né? E hoje, o meu real intuito, né, é ter essa intimidade com Deus. Hoje eu consigo falar abertamente, como se fosse meu amigo, meu irmão e meu pai, né? E não apenas um Deus soberano que ele é, mas que Satanás traz essa imagem para nós, para que nós possamos nos distanciar dele, né? Nós somos miseráveis pecadores, mas ele é um Deus de amor que morreu por cada um de nós e que quer estar conosco diariamente. Então, por meio deste programa, né, nascido com certeza, eu tenho certeza, no coração de Deus, e ali sendo usado o irmão Mário, né, como seu instrumento para criar esse projeto, né, Deus aqui tem abençoado não só a minha vida, creio que muitos outros, né, sei que o que eu fiz não é recomendável, assim como eu falo na minha carta, né, mas nunca de forma alguma, apesar de eu estar lá, naquele lugar, eu nunca consegui, eles nunca conseguiram se aproximar de mim. Sempre eles falavam assim, não, sabe, você é um menino de luz, você é uma estrela, né? Você tem muita luz, a gente não consegue, né? Você nunca vai conseguir fazer o que os seus amigos fazem, porque é muita luz, é muita coisa. Eles sempre falavam isso, né? E então, no dia que eu decidi sair, né, desta religião dos nossos irmãos umbandistas, esse espírito veio, né, sobre o regente da casa, e aí falou, olha, no dia que eu te ver louvando naquela igrejinha, de braço para cima, lá mesmo eu te pego e quebro tudo. E aí eu fiquei assim, misericórdia, e agora? E aí, só que o Espírito Santo estava poderosamente trabalhando. E aí, no dia que eu fui,
louvei como nunca, como eu amo louvar, meu Deus. E nada aconteceu, né? Amém. A não ser um ser derrotado. Eu sei que hoje tudo isso serviu para me ensinar, né, que neste mundo não existe nada a não ser tristeza, dores, e que hoje existe um Deus de amor, sempre a me receber. Ora, e é aquela igreja que ele falou que nunca ia me receber, né, me recebeu de braços abertos. Hoje, trabalho fortemente na obra do Senhor, né? Amém. Estou à frente de vários projetos e sendo usado cada dia pelo Espírito Santo, pregando em várias igrejas, louvando o Senhor em várias igrejas. E sei que esse é o plano dele para a minha vida até seu retorno, né? E hoje eu estou aqui, né, podendo testemunhar, livre de todo mal, né? Porque em Cristo e na luz eu estou. Então, esse é meu Amém. testemunho, Ô, Sávio, né? você chegou a participar de algum MASC em algum momento? Não, ainda não, né? Ainda não? Era para me estar participando deste, né? Mas infelizmente a correria, né? E deixa eu terminar, né? Já eu lhe dou a palavra. E no antes de ontem, né? Era um desejo muito grande eu participar de um ano em missão, né? Para louvar e agradecer o nome do meu Deus em um ano em missão, né? E eu fui selecionado por um ano em missão, né? E aí Amém. eu disse, Senhor, será que é da tua vontade eu sair aqui, deixar meus trabalhos aqui local? Mas aí aconteceu várias coisas, mas ainda não poderei participar, né? Mas continuarei trabalhando para a obra do Senhor, pregar o Senhor aqui onde eu estou. Amém. Sávio, você perdeu uma oportunidade muito boa agora. O pastor está realizando o MASC presencial e também ele está transmitindo pelo Zoom, né? E, olha, se você puder participar hoje, não sei se ainda dá tempo, né, pastor Edson? Olha A, aí. a, Às a 19 irmã, horas. ela pegou os primeiros dias para mim, né? Ela anotou. E aí, mas só que eu acho que tem que ter mais presencial assistindo mesmo para você ter a noção da programação. Deus seja louvado pela sua história de vida, sabe? O Oh, milagre glória. ainda está acontecendo na sua vida, você vai ser completamente transformado quando Jesus Cristo se manifestar na nuvem dos céus. Pastor Edson, pois não? Acredito, Sábio, que se você entrar hoje à noite, participar do sábado à tarde, não marcando nada, fazendo a vigília e terminando no sábado, no domingo, poderá ser o preparo que você precisa para uma missão. Com Amém. certeza. É verdade. Faça o esforço, sabe? Hoje às 19 horas, né, pastor Edson? Ele vai estar colocando, sabe, no grupo da Exato, exato. madrugada, Vou estar na participando. família ID. Família ID também, viu? Não sei se você já faz parte da família ID, mas está Faço convidado. para estar em 2 grupos, hoje até saí de um, porque para não tirar a chance de outras pessoas. Pronto. Deus seja louvado, então, sabe? Muito obrigado pela sua Amém. história de vida, viu, meu irmão? Que você Louvado continue seja Deus. crescendo na graça, firme e forte. Não abra mão disso, amigo. Todo esforço vai valer a pena quando Jesus Cristo aparecer e nos chamar, Amém. vinde bendito do meu Pai. Você vai estar com a Glória sua família toda lá em nome de Jesus, sabe? a em Deus. Amém. Amém. Obrigado, Salve, pela sua história, viu? Deus seja louvado. Quero convidar aqui a minha irmã Wanda. Wanda pediu, se você quiser dar o seu testemunho, amigo, pode dar, levante sua mão virtual. A Wanda estava aqui na estante, deixa eu ver se já saiu. Não, ela estava aqui, sim, com certeza. Eu vi a Wanda aqui. Pastor Robson, se eu estiver vendo a Wanda aí, me ajude. Continua aí, tá assim, Mário. Irmã Wanda está aí. Pronto, achei aqui. Bom dia, Wanda. Minha irmã Wanda. Bom dia, irmão Mário. Tudo Bom dia a bem? toda a família da madrugada. Tudo bem, graças a Deus. Você está em São Paulo? Então, vim parar aqui de volta. Você fez falta, viu? Então, eu morei aqui, eu vim para cá, na verdade, da Bahia, em 2018.
Eu vim para cá, para essa cidade, se chama Conchas. Fica próxima a Tatuí, onde tem a Casa Publicadora Brasileira. É interior mesmo de São Paulo. Daqui para a Casa Publicadora dá uns 52 quilômetros, mais ou menos, é bem pertinho. Daí eu morei aqui 2 anos, voltei para a Bahia em 2020, aí para Camaçari, né? Residi aí, só que nesse meio tempo que eu morei aqui, eu fiz um concurso público, na minha área que eu sou pedagoga. Em 2019, abri o concurso público aqui, aí eu fiz, na época, fiz para 2 áreas, que é o PEBIM, que eu estou atuando como professora de educação infantil, e para monitora, tipo cuidadora de criança, para auxiliar o professor em sala de aula. Passei nos 2, só que para mim foi um choque muito grande, porque eu estava aí já em Camaçari há 2 anos, instalada, né? Tanto como pessoa espiritualmente, né? Na igreja da Gleba C, que o irmão Mário sempre se fazia presente lá, né? E daí, quando foi em janeiro, eu recebi essa notícia de que a prefeitura daqui estava convocando as pessoas que passaram nesse concurso público lá em 2019. Ninguém esperava por isso. Foi um choque muito grande para mim e para as demais pessoas daqui da cidade que fizeram. Aí fomos convocadas e com isso eu meio que saí na carreira para cá. Porque eu me formei na área da educação em 2013, em magistério. 2018 eu comecei a faculdade, terminei, 2014, 2018 eu terminei a faculdade. E sempre foi um sonho meu, eu sempre orava a Deus que eu conseguisse passar num concurso público na minha área, e Deus me presenteou com essa bênção. Bem. Mas com relação à minha experiência, né, com a madrugada com Deus, durante o tempo que eu tive aqui, quando eu voltei para a Bahia, eu costumo dizer que foi a primeira decepção que eu tive na minha vida cristã. Eu estudei por 2 anos, eu não me batizei fácil não, eu demorei um pouquinho. Meu tio, que tem 30 anos de adventista, ele é um evangelista, grande homem de Deus, ele me discipulou por 2 anos. Então, digamos que eu entrei sabendo onde eu ia. Como ele mesmo dizia, você vai sabendo o que é a doutrina, o que você está abraçando, e falou tudo que eu podia ver, o que eu não ia ver dentro da igreja, só que eu ainda meio que estava, como é que eu vou dizer, né? Eu estava me espelhando muito ainda em pessoas. Eu ainda não tinha tido o encontro pessoal com Jesus, que eu fui ter só quando eu cheguei em Camaçari. Aí eu comecei a ver coisas, eu cheguei aqui na igreja de Conchas muito imatura. Basicamente, a igreja daqui foi onde eu aprendi a desenvolver, né? Os ministérios, algumas coisas, a minha vida espiritual, só que eu estava indo muito por pessoas. Eu me inspirava em muitas pessoas aqui da igreja. E com isso eu tive várias decepções. E daí eu voltei para a Bahia em 2020. Meu esposo precisou voltar para aí por umas questões familiares e depois eu fui para estar junto com ele. E com isso eu cheguei aí decidida a não voltar mais para a igreja. E eu cheguei em março, quando foi em abril, começou a pandemia. Porque quando eu estava aqui ainda em março, eu trabalhava no hospital e daí a gente ouvia falar por alto sobre esse vírus, que estava lá na China, não sei o que poderia vir para cá, mas nada de assustador. Aí quando eu cheguei em março, em Camaçari, quando foi em abril, fechou tudo. Então, eu não tive contato de cara com a igreja da Gleba C. Eu passei um dia lá na frente, logo que eu cheguei, perguntei como eram os cultos, os horários. A irmã Antônia, que é diretora do Ministério da Mulher, que eu fui associada dela, ela me falou tudo, o esquema, como que era que funcionava. Aí eu fui
E voltei para casa e me planejei para ir, só que aí teve os decretos para fechar tudo. Com isso era abril. Quando foi em agosto, o meu esposo sofreu um acidente aí na cidade. Digamos que ele nasceu de novo. E eu, nesse período todo, até agosto, eu decidi a não voltar mais para a igreja. Eu digo, eu vou frequentar a igreja, mas não quero ser membro. Não quero mais saber disso. Eu presenciei, eu vou ser sincera, eu presenciei briga dentro da igreja, de pastor com uma membra da igreja aqui, uma irmã. Discussão mesmo, a igreja parou uma vez. É tanto que eu retornei agora à igreja, resumindo, a igreja está bagunçada verdadeiramente. Ele junto com o obreiro. E, no meu ver, eu vou ser sincera, eu admiro muito, hoje eu amo a minha religião, defendo a minha crença, a minha fé, mas tem muitos pastores, isso eu vou ser sincera, que desonram o nome do adventismo. E esse que estava aqui, ele foi um deles, porque o que ele fez aqui na igreja de Conchas, não, acho que só Deus por ele mesmo, junto com o obreiro. Ou seja, fizeram muitas barbaridades, resumindo, é muita história, eu estou pegando aos poucos as histórias aí que aconteceu, e eu conheci ele nessa época aí. Ele era recém-chegado, passou uns anos depois, eu fui embora, ele ficou. Mas eu não simpatizei com ele de cara. Ele me lembrou o padre da igreja da época que eu saí do catolicismo, que eu era católica. E ele me lembrou muito o padre, que eu tinha me decepcionado lá no catolicismo, e, por incrível que pareça, o pastor me lembrou ele. Eu digo, misericórdia. Aí eu fui, nessa época, voltando para o contexto do meu esposo, ele sofreu um acidente num prédio aí em Camaçari chamado Deus Dará. Esse prédio é do pai dele. Ele encostou uma escada no fio de alta tensão, tomou um choque de 13.000 volts, teve seu corpo queimado 24%, e nesse momento eu acho que foi o ponto crucial ali da minha vida, porque eu estava numa cidade nova, era a cidade dele, mas eu não conhecia ninguém. E na hora que eu subi as escadas, que ele caiu no segundo andar, e a gente morava no primeiro. E eu olhei, eu vi o meu esposo, para mim, meu esposo estava morto na hora, e eu olhei assim, eu só disse, meu Deus, me ajuda. Eu nunca esqueci daquilo que eu falei e o que veio na minha mente na hora. Porque a única pessoa que eu podia recorrer era Deus, eu não conhecia ninguém, eu não tinha contato com ninguém da igreja ainda. Não tinha família, só tinha a família dele, eu ainda não tinha tanta afinidade com eles. E daí Deus enviou o vizinho do prédio do lado, que tinha uma oficina, e ele tinha sido socorrista na SAMU há uns anos, e ele batendo lá no portão, abre aqui, ele disse que queria ver se ele não infartou. Mas, para a honra e glória de Deus, ele não infartou, os rins dele não parou. A parte interior, o que era prejudicial ao choque, graças a Deus ele não teve nada. Ele está aí hoje, né? Depois de tudo que ele passou, ele ficou 3 meses internado no HGE, em Salvador, e hoje só tem as marcas, como se diz. E nesse período, eu costumo dizer que eu tive o encontro pessoal com Deus, foi nesse momento. As irmãs, 2 irmãs lá da igreja da Glebacê, elas foram me visitar, que elas levaram uma casinha que tem na igreja, de oração, deixa na casa da pessoa e daí ficam orando por aquele lá. E daí elas ficaram sabendo da história e foram procurar saber quem era, e daí elas foram na minha casa. Levaram, e daí a gente conhecia ela, que é a irmã Rosane, ela é esposa do irmão Jorge, que até, inclusive, eles foram embora também da Glebacê recentemente, voltaram lá para o sul, e a irmã Graça. E daí eles começaram a orar por mim, eu comecei a ter contato com elas. Daí a igreja foi e retornou os cultos, acho que era só o sábado na época, e daí teve um evento lá, acho que foi feito pelo Miro, o esposo da Débora, se eu não me engano, e sortearam uns livros lá.
e eu ganhei o livro Passos para o Reavivamento Espiritual. Aí eu comecei a ler aquele livro durante a época que meu esposo estava no hospital. E eu nunca tinha estudado sobre o Espírito Santo. Nunca tinha orado pedindo o Espírito Santo. Eu não sabia nem o que era isso. E eu já tinha, acho que, uns 3 anos de batismo já, e eu não... Mas eu estava num momento decepcionada, eu não queria mais saber da igreja. Aí comecei a ler o livro e começou aquela sede por querer saber do Espírito Santo. Aí, na época, continuou os cultos na igreja, aí o irmão Rogério, que é o ancião, ele passou que ia ter o MASC, com o irmão Domingos. Aí foi feito na igreja, uns dias, né? Ele transmitiu lá na igreja da Gleba C. Eu participei do MASC com o irmão Domingos, aí aos finais de semana foi online, feito em casa, né? Eu assisti em casa e participei todo, participei da vigília. Aí ali na vigília foi onde eu senti mais essa presença. Foi a primeira experiência, né? Foi muito difícil, porque eu até brinquei na época, eu disse que eu nunca orei tanto na minha vida, que era passar 20 minutos orando. Aí eu senti as dores, que é normal no corpo, por você ficar muito tempo naquela posição e não ter o hábito de fazer. Hoje, para mim, graças a Deus, é natural eu passar tempos ajoelhada orando, mas na época eu não tinha esse hábito, mas foi uma experiência magnífica. Daí eu senti a sede de continuar. Aí eu fui conversando com o irmão Rogério, eu disse, irmão Rogério, eu gostei muito da vigília do MASC, eu queria continuar. Aí ele disse, Wanda, tem um grupo que é da madrugada, que eu participo. E daí, se você quiser, eu posso passar o link e pedir para que você entre no grupo. Aí ele foi e fez isso, me passava os links todo dia, e aí eu entrei e conheci a Madrugada com Deus. E daí eu me identifiquei muito, porque antes disso eu já tinha ouvido falar da Sala 57. Entrei uma vez, mas não me identifiquei muito, não. Já com a Madrugada com Deus, eu me senti tocada a estar. Só que aí é como alguns irmãos falou, é difícil você acordar, é pela graça mesmo, você acordar. No caso, começa às 4, mas eu segui as orientações. Eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas muito certinha. Aí eu vi, acho que foi o pastor Edson uma vez, ele falou assim, você tem que acordar pelo menos meia hora antes, faz 10 minutos de oração, lê o texto, a palavra de Deus, para poder entrar na live, ou seja, preparar o espírito. Aí, nisso, eu acordava, 3h30 da manhã, sempre. Aí, nesse período, eu estava sem trabalhar, que eu fui para aí, passei uns 2 anos praticamente sem trabalhar. Por causa da pandemia, meu esposo recebia o auxílio-doença por causa do acidente, que as queimaduras dele levou 1 ano para cicatrizar. E nesse meio tempo, nesse cuidado e tudo, eu tinha que ter com ele, porque eu fiquei responsável pelo cuidado com os ferimentos. Até nisso Deus agiu, porque na época que eu estava aqui, eu até costumo dizer, e eu estava conversando esses dias com a minha auxiliar de sala, que ela é uma ex-adventista. E eu dizendo a ela, onde eu fui mais provada, que até eu comento com a irmã Rose também, que ela é minha dupla de oração da Madrugada com Deus. Onde mais Deus me provou, do dia que eu abracei a fé, foi no sábado. E a época que eu estive aqui em Conchas, eu desempregada, e quando eu arrumava um serviço, todos queriam que eu trabalhasse no sábado. E na época, meu esposo, ele não entendia que eu não iria profanar. Ele passou uma vez uns 3 dias sem falar comigo, porque eu não aceitei trabalhar no sábado. E nesse dia, que eu me lembro como hoje, eu conversei com a mulher do ancião na época, a empresa era lá em cima, bem longe, um pouco fora, assim, distante, na saída da cidade. Eu morava mais para cá, perto do centro, e eu desci de lá até a minha casa no dia chorando, sem entender, inconformada com Deus, por que ele não me ajudou de eu ter conseguido aquele trabalho, só que eu não estava entendendo ainda o agir de Deus. Deus estava pensando lá no futuro e eu só fui entender depois. Eu não consegui esse trabalho, mas depois Deus me fez trabalhar no hospital. Aí eu entrei no hospital pela prefeitura
era um contrato, e daí, quando nós chegamos em Camaçari, ocorreu esse acidente com meu esposo, e daí eu não tive dificuldade nenhuma de cuidar dele, porque eu tinha um pouco de conhecimento sobre a área da saúde. Então, Deus estava pensando lá na frente, mas nem ele entendia. Depois eu fui e expliquei para ele o porquê do agir de Deus. Aí, voltando para a madrugada, continuei, né, fazendo, eu estava desempregada, então era tranquilo acordar de madrugada e tudo. Só que aí depois eu comecei a trabalhar, dando aulas particulares na minha casa no passado e cuidando de crianças, inclusive das 3 filhas do irmão Rogério, que o irmão Mário conhece. E daí era muito cansativo, passar o dia todo cuidando de criança. E quando era para acordar na madrugada, tinha dias que eu não conseguia, eu ficava muito cansada. Aí não conseguia levantar, o celular despertava. Aí, às vezes, eu comecei a relaxar mesmo, como o irmão falou ontem, às vezes a gente relaxa, vai deixando, vai acontecendo, e você começa a deixar o corpo fazer a vontade que ele quer. Só que aquilo me incomodava, eu dizia, meu Deus, eu preciso voltar, mas eu não consigo. E eu orava e pedia força a Deus e não conseguia voltar. Mas fazia tudo certinho que tinha que fazer. Fazia a dupla de oração, lia os textos, que é uma bênção, me ajudou muito a crescer espiritualmente, os livros que são postados. Tem um livro mesmo que eu comprei, que é o Justificação pela Fé. Eu comprei aquele livro, eu tenho, os outros eu baixo, vou lendo, leio todos. E faço as atividades que tem que fazer, mas não conseguia participar das lives. E isso estava me incomodando, porque eu desejava acordar na madrugada para estar com Deus. Principalmente na terça, que era a vigília do MASC, porque eu sinto que eu me conecto muito com Deus na vigília, naquele momento ali que você está em oração, clamando e pedindo o Espírito Santo, mas eu não estava conseguindo. Quando foi agora, nessas 40 madrugadas, na terça-feira, agora, dessa semana, né? Eu conversando com a irmã Rose Teixeira, que é a minha dupla, e daí ela disse, irmã Wanda, eu fico mandando o link para você. Só que essa semana foi muito complicado lá na escola, porque entrou criança nova, eu trabalho com criança de 2 a 3 anos, então tem muita fase do choro, é normal para a fase. Aí entrou uma aluna nova na segunda e um aluno que não ficava o dia inteiro, porque aqui a escola é integral, é o dia inteiro fica na escola, a criança. Daí o menino passou a ficar. Com isso, eles choravam muito, chamavam a mãe e desestabilizava a sala inteira. E daí eu chegava muito cansada em casa. Aí nós conversando na segunda noite, ela disse, irmã, eu recebo os links da madrugada, eu vou mandar para você. Aí eu fui e falei assim, irmã, se for da vontade de Deus, ele vai me acordar para que eu participe. E daí a gente ficou conversando outras coisas, eu fui dormir e ela me mandou o link, eu abri, olhei lá. Só que daí Deus me acordou 2 e pouco da manhã, que era para assistir a vigília. Só que eu fui e não entrei na vigília. E por eu não ter entrado, eu também não consegui dormir. E aquilo me incomodou o dia inteiro. E quando eu saí quase meio-dia para entrar na escola, eu subi pensando em aquela angústia, aquela agonia. Eu digo, meu Deus, o Senhor está falando comigo. Eu desafiei o Senhor, que se fosse da tua vontade, o Senhor ia me acordar, o Senhor me acordou e eu não entrei. Misericórdia de mim. E daí fiquei, eu digo, não, mas eu tenho que voltar. E pedindo para a irmã Rose também orar, para que Deus me desse força para eu voltar para as madrugadas, para ter mais comunhão com Deus. Porque eu senti que eu estava faltando isso para me completar, na minha comunhão pessoal com Ele. E daí, quando foi ontem, para a honra e glória de Deus, o celular despertou, porque eu boto o celular para despertar, e às vezes o Espírito Santo me despertava, mas eu ficava com preguiça e não levantava para assistir a madrugada com Deus e estar ali mais em comunhão com Ele. Quando foi ontem, eu consegui, para a honra e glória de Deus, hoje de novo. Só que ontem eu me emocionei muito, eu chorei muito ontem, sentindo mesmo o toque de Deus, o Espírito Santo na minha vida, por eu ter conseguido voltar. E para a honra e glória de Deus, foi bem no dia desses testemunhos que tiveram. Porque eu escutei
muitos testemunhos para meu crescimento espiritual. Foi uma bênção ontem, eu até comentei com a irmã Rose, eu disse, irmã Rose, ontem foi uma noite de testemunhos, uma madrugada de testemunhos, foi uma bênção, histórias inspiradoras para nosso crescimento, lembra o contexto da fidelidade, eu me inspirei muito no testemunho da irmã, que foi o mais longo, eu não lembro dela, ela fala diferente do português, eu gostei muito... Então, eu gostei muito do sotaque dela, mas eu me inspirei porque ela tem o contexto da fidelidade. E onde eu fui mais provada na minha vida cristã foi na fidelidade, principalmente no 4º mandamento, de não profanar o sábado do Senhor. E daí, antes de vir para cá, eu estava passando por isso. Eu estava com essa angústia também, porque chegava as horas do sábado e eu ainda estava com as crianças em casa, porque eu cuidava delas e tinha que esperar os pais virem pegar. E às vezes passava das 6 e essas crianças em casa. E meu Deus, eu não quero profanar o seu sábado, me ajude, me mostre como que eu posso fazer isso. Daí aconteceu isso, desse concurso, de eu ter que vir para cá, para honra e glória de Deus, eu não trabalho mais no sábado. Amém. Só até a sexta, mas ainda eu não entendi o que ele quer como missão para mim aqui, porque eu cheguei com a igreja, como eu falei, chegou um pastor novo, para honra e glória de Deus, é um pastor muito experiente, que é o pastor Luiz Seraim, e ele está botando as coisas no lugar, como se diz, está organizando, é como ele diz que ele costuma ir para igrejas onde tem essas situações assim muito complicadas. Ele disse que para a honra e glória de Deus aqui não tem uns problemas que já teve em outros distritos dele. Ele é considerado o pastor repara brechas. Ele até brincou assim na Associação Sudoeste Paulista, que é a que a gente faz parte. E está sendo uma bênção ele aqui. Ele frequentemente marca reuniões para estar orientando a igreja, organizando os ministérios. É uma igreja envelhecida, a maioria dos irmãos são idosos, não tem uma quantidade grande de membros, é uma cidade extremamente católica, então não é fácil trabalhar aqui, é um campo missionário um pouco complicado, mas eu creio que Deus tem muito a fazer aqui, nessa cidade, e que Ele vai me mostrar o que Ele quer, né? Que eu faça aqui. Porque eu estava lá, bem, desempenhando meus ministérios, quietinha no meu campo, lá na Gleba C, e daí Ele me jogou de volta para cá. Mas tem um ditado no Ministério da Mulher, que eu gosto, é uma frase, né, que usa muito no Ministério da Mulher, que diz assim, que você floresça onde Deus lhe plantar. E tem um provar e vede também que eu vi, que um testemunho de uma pessoa, onde o homem falava assim, que aonde Deus mandar ele, que ele iria obedecer, né, o eis-me aqui. Então, bem assim estou eu agora, aqui nessa cidade. Quero pedir que os irmãos orem pela igreja daqui, precisa muito de oração, precisa de muita conversão, como o irmão Sávio mesmo falou, aqui tem muito batismo, mas tem pouco reavivamento, tem pouca reforma, falta muita espiritualidade, principalmente em um casal da igreja, que esses dias é um casal, é bem complicado eles, sabe? De trabalhar com eles, e daí o homem, ele discutiu mesmo, foi bem feio a discussão esses dias lá no meio da igreja, durante a reunião, ainda bem, para a honra e glória de Deus, que o pastor estava presente, e daí ele começou a discutir com a mulher do que era ancião, por simplesmente a impressão de um papel, porque era para ele ter imprimido um papel lá da escala, ele não imprimiu, ela foi e fez, e daí ele não gostou. E com isso começou, e ele ofendeu muito ela, e o esposo dela teve que defender ela no momento, e o esposo dela, eu até me impressionei, porque eu conheço eles há muitos anos, foram padrinhos do meu casamento civil, e ele é uma pessoa muito centrada, um grande homem de Deus, que é o irmão Agilson aqui, ele foi ancião por muitos anos, e ele perdeu o controle na hora para defender a esposa dele.
e depois ela pediu perdão, né, para nós, em nome dele e tudo, porque ele não é assim, e eu sei que ele não é assim. Ele é uma pessoa muito centrada, muito espiritualizada, mas na hora o outro irmão que começou a confusão acabou quebrando a espiritualidade do momento que a gente estava tendo ali. Então, eu tenho orado muito por esse casal aqui da igreja. Eles têm muitos conflitos no lar deles, precisam muito de nossas orações para que eles cresçam espiritualmente, porque, como a senhora White diz, o que acontece na casa acaba levando para a igreja. E até eu tenho orado para que eles não venham a dividir a igreja, porque eles são pessoas muito excêntricas, gostam muito de chamar atenção, não olham muito o que fala, e isso prejudica muito, creio eu, em parte, né, a espiritualidade da igreja. Então, é mais ou menos isso a minha caminhada. Eu tenho pedido forças a Deus para continuar, porque me completa muito espiritualmente poder estar nas primeiras horas com Deus, buscando mais dele, principalmente as vigílias, né, que tem todas as terças, que tem no MASC, e tudo isso nos ajuda a crescer espiritualmente. Agradeço, né, pelo espaço e por poderem me ouvir. Muito obrigado, Wanda, pela sua história, pela sua experiência de vida. A jornada cristã nunca foi fácil, Deus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco, ele está aí com você em Conchas, né, em São Paulo. Deus tem propósito para a sua vida, minha irmã. Nós não temos respostas, a Bíblia não nos dá resposta para todas as perguntas, mas Ele espera que eu e você continuemos avançando, a despeito do que possa estar acontecendo no meio da sua igreja. Nós precisamos continuar avançando, Wanda. Como alguém colocou aqui no chat, continuando olhando para Jesus. Ele é perfeito em todas as áreas. Que você cresça, Wanda, aí, continue crescendo, né? Que o MASC, as vigílias, o seu momento com Deus seja cada dia mais crescente, a tal nível que, quando Jesus Cristo voltar, você possa estar feliz em encontrar com Ele novamente. Amém. Deus continue abençoando, cuidando do seu marido, cuidando da sua família, que seus passos sejam sempre conduzidos pelo Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua história, viu? Deus te abençoe. Queridos, não vai dar mais tempo, viu? Já são 5h20. Nós queremos agradecer imensamente ao Sávio pela sua experiência e à Wanda, mas nós não poderíamos fechar esse momento sem antes termos uma breve reflexão. Para isso, eu gostaria de convidar aqui o pastor Robson, que fechasse para nós hoje, pastor, com uma reflexão e logo depois uma oração, pastor Robson. Pode ser, amigão? Pronto, Mário, pronto, estamos aí. É bom a gente ouvir testemunhos, né? O testemunho ele é muito importante. Eu queria convidá-los assim para uma breve meditação. O texto está no livro de Atos, capítulo 26 e o verso 28. Atos 26, verso 28. A irmã Wanda falando aí, Mário, de conflitos na igreja. Eu nasci na fé numa igreja que o povo também brigava. O povo brigava na igreja, brigava na porta da igreja. Rapaz, olha, tem coisas que são impressionantes, né? E eu nasci numa igreja. Eu não me espanto mais, viu, Mário? Eu não me espanto com conflito em igreja, porque eu nasci numa igreja que os líderes batiam boca na porta da igreja em pleno sábado, né? Então, infelizmente, algumas pessoas, elas perdem a noção da presença de Deus, da santidade de onde elas estão, né? E aí é aquela história, quando o coração ainda não foi transformado e não é controlado pelo Espírito Santo, o inimigo se aproveita, né? O diabo se aproveita e usa essas pessoas para escandalizarem, para desanimarem os outros, né? Então, mas para quem nasceu num ambiente de conflito, então a gente nem se espanta com isso, porque você já venceu essa questão, né? Você já nasce preparado para o embate. É como o pessoal do Rio de Janeiro aí. Se eu estiver na igreja, lá em Nordestino, e começar a tiroteio, todo mundo fica espantado, escandalizado, vai ser um desespero. O pessoal do Rio de Janeiro, como os tiros começam, o pessoal se abaixa aí, deixa passar, depois a gente volta. Entendeu? Porque o pessoal está tão acostumado com aquela situação que eles já não se abalam mais. Não é? Então, eu nasci numa igreja também assim, de conflitos, né? Nós precisamos realmente
pedir a Deus sabedoria para compreender os irmãos, não é? Ter amor no coração para perdoar e entender que neste mundo nós vamos ter essas dificuldades. A igreja não é perfeita, nós não somos perfeitos, né? Nós vamos ter problemas, mas não podemos desistir. Eu fico pensando aqui que Jesus Cristo frequentou uma igreja, irmãos, onde o povo, a liderança estava tramando para matar ele, né? Então, imagine aí. A gente se espanta com a nossa igreja aqui, mas lá no tempo de Jesus, a igreja que Jesus frequentava, os líderes daquela igreja estavam tramando para matar ele e acabaram matando mesmo. E ele não deixou de frequentar a igreja e nem de cumprir a sua missão, não é? Em virtude desses problemas que a igreja tinha naquela época. Muito bem. Vamos para Atos 26, verso 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. E o verso 29, Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornassem qual eu sou, exceto estas cadeias. Essa é uma das muitas experiências na vida do apóstolo Paulo. E essa experiência é uma experiência de testemunho, né? Vocês sabem, Paulo foi preso em Jerusalém por conta da conspiração que fizeram para matá-lo. Ele foi levado para Cesareia e ali ficou, né, sob o cuidado de Festo. E então, Agripa, quando soube que Paulo estava preso, foi lá para ouvir Paulo. E Paulo, então, deu o testemunho dele diante do rei Agripa e do governador Festo. E Paulo começa fazendo um apanhado das Escrituras para mostrar para aqueles homens que Jesus Cristo era o Messias, né? Como ele sabia que o rei Agripa tinha conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus, dos escritos dos profetas, então ele faz aquele apanhado. Depois que ele faz o apanhado bíblico, ele dá o testemunho pessoal, né? Ele conta para aquela plateia, para aquele grupo de pessoas, eram pessoas da realeza que estavam ali, eram líderes da cidade, eram membros do governo romano. E Paulo, então, com ousadia, com autoridade, com o poder do Espírito Santo, ele faz um discurso onde ele pega a doutrina bíblica, né, a palavra de Deus, e depois ele dá o seu testemunho pessoal do seu encontro com Jesus. Ele conta o que aconteceu, né? E nós vemos aí que o rei ficou impressionado, né, a tal ponto de dizer que por pouca coisa ele não foi persuadido a se tornar um cristão. Tamanha o impacto do testemunho de Paulo, mostrando para nós a importância de testemunhar. Como é importante nós contarmos para as pessoas, não é, o que Deus tem feito em nossa vida. Como é importante a gente testemunhar para os irmãos, não é, o que o Senhor tem realizado em nossa vida. Então, você tem a doutrina, né, a palavra de Deus, o conhecimento da Escritura, mas o testemunho pessoal, ele é impactante, né? Ontem à tarde, nós ficamos ontem de umas 2 horas da tarde até umas 5 horas da tarde, lá na igreja onde eu estava, na casa das irmãs lá, dos irmãos lá em Guanhães, e eu fiquei ontem contando testemunhos, viu, Mário? Do MASC, da Madrugada com Deus, lembrando aqui. E eu falando das coisas que estou experimentando, né, nessa fase de busca do Espírito Santo, de conversa com Jesus, de oração, de vigílias, e compartilhando também testemunhos de outros irmãos. Assim, foi assim, um momento muito especial. Nós passamos a tarde toda só falando de oração, de busca do Espírito Santo, e eu compartilhando algumas das experiências que os irmãos contam aqui para nós, não é? E eu me emociono lembrar do testemunho das pessoas, me emociono com as coisas que Deus tem feito comigo. E os irmãos também se emocionaram, algumas vezes nós choramos lá, não é? Nesse encontro de ontem à tarde, foi assim uma bênção. Mas eu fico olhando como é importante aqui, eu fico olhando aqui como é importante a gente compartilhar o que Deus está fazendo na vida da gente. Como é importante testemunhar. Veja, Paulo disse, quem dera que por pouco ou por muito, todos aqueles que me ouvem, se tornassem como eu, exceto as cadeias, né? Porque ele estava preso, estava algemado. Então ele disse, eu queria que vocês todos fossem como eu.
E não é o que nós queremos? A gente, quando conta um testemunho, quando eu vou para a igreja, ontem de noite eu falei sobre Madrugadas com Deus, falei sobre o Momentos a Sós com Cristo. Quando você fala dessas coisas que você está vivendo, qual é o nosso desejo? Não é que todo mundo entre também, venha também, não é? A gente tem um desejo. Pois quem dera que esse povo... Eu tenho falado com tanta insistência com o pessoal aqui, porque eu tenho ansioso, né, de que essas pessoas elas entrem. Tanto é que eu mandei o link do MASC. Ontem eu não pude entrar, que não deu tempo. Não é? Mas eu mandei o link do MASC, porque está no mesmo horário, eu não posso entrar. Eu estou pregando nessa hora, estou no culto já essa hora, mas eu entrei só para ver se as pessoas que eu convidei estavam participando, entendeu? A gente entra para a gente saber se será que fulano entrou, será que fulano está aqui? E a gente vibra, né? É igual na vigília, o Rodrigo sabe disso, o pastor Edson sabe, quando a gente entra na vigília, a gente sai procurando o povo da gente, né? As pessoas que nós convidamos, a gente sai procurando, deixa eu ver se fulano está, e dá uma alegria quando você chega lá e diz, fulano está aqui, olha, não sei quem está aqui, não sei, entendeu? É a alegria muito agradável, pastor Robson. A gente vê alguém que a gente convidou ali. Você fica vibrando. Então, nós precisamos testemunhar, nós precisamos falar para pessoas, compartilhar. Isso é bom para elas, mas faz muito, eu acho que é muito melhor para nós. Né? Cada vez que a gente testemunha do poder de Deus, mais a gente cresce, não é? Mais a gente fica empolgado com a coisa e o Espírito Santo vai agindo em nossa vida. Né? Então, louvado seja Deus. Queridos, vamos testemunhar. Né? O apelo nesta manhã é para que você que tem experimentado o poder de Deus na sua vida, você que tem o conhecimento da palavra de Deus, compartilhe, fale para os outros aquilo que está escrito, mas principalmente fale para as pessoas as maravilhas que Deus tem feito na tua vida, né? Porque isso tem um poder muito grande, muito grande. Eu fico observando, Mário, às vezes a gente lê o texto bíblico, você lê a palavra de Deus, dificilmente você se emociona muito, mas quando eu ouço aí a irmã ontem, a irmã Andréia, né, dando o testemunho dela, a irmã Patrícia, né, o pastor Edson contando alguns testemunhos, eu lembro, toda vez, pastor Edson, que eu compartilho aquela experiência, que eu lembro da experiência do pastor Noabe, que ele contou, né, do pastor Orlando, eu me emociono, né, e às vezes eu choro, as lágrimas vêm nos olhos, né, diante das maravilhas que Deus fez na vida destes homens, né, do poder de Deus atuando na vida deles. Então, é muito importante que eu e você possamos compartilhar. Então, o meu apelo nesta manhã é: você não quer também se colocar nas mãos de Deus para ser testemunha, porque para isso nós fomos chamados, né? Jesus disse: vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Testemunhar, mas testemunhar não é só pregar, não é dar estudo bíblico, teórico, aqui as doutrinas da Bíblia, não, é para falar para as pessoas, não é? Aquilo que Deus tem feito na nossa vida, como Jesus disse para o ex-demoniado gadareno, né? Não, ele queria ir com Jesus e disse: não, volta para a tua casa e para os teus e conta as maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Amém. Não é? E os discípulos disseram uma vez: não podemos deixar do que temos visto e ouvido. Né? Então, é isso que nós temos que falar para as pessoas. Esse é o meu desejo, irmãos, de continuar testemunhando de Jesus. Que seja o teu desejo. É o teu desejo? Que Deus seja louvado. Amém. Desejo no nosso coração seja falar das maravilhas que o Senhor está operando em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém, pastor. E para fecharmos, nós vamos cantar esse hino Crescendo em Graça, lembrando que nós estamos com o MASC, nós temos amanhã a família ID, e no domingo nós teremos a vigília, né, pastor Edson? Então, por termos a vigília no domingo do MASC, eu proponho que no domingo não tenha madrugada com Deus, mas que a gente esteja na vigília com o pastor Edson ali no MASC. Essa é uma proposta que eu gostaria que o grupo aceitasse, entendesse, porque precisamos vigiar mais, irmãos. E temos essa oportunidade do MASC, mais uma vez, vamos aproveitar domingo, nós teremos ali a vigília com o pastor Edson MASC, que tem sido realmente um grande diferencial na vida de muitas pessoas, ok? Vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos cantar Crescendo em Graça. E aqui vamos encerrando a nossa jornada de hoje.
Muito bem, queridos amigos e irmãos, chegamos ao final de mais uma jornada da Madrugada com Deus. Nós temos um grupo, sim, sabe, o grupo da Madrugada com Deus, e nós estamos presentes, como alguém colocou aqui no chat, durante todos os dias. Nós temos 15 intercessores orando a cada hora, das 7 às 21 horas. E nós temos um propósito, queridos, que com certeza, a partir de segunda-feira, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? O grupo não é apenas para estarmos aqui às madrugadas, queridos, não apenas isso. Nós temos dupla missionária, nós temos uma missão, nós precisamos pregar, precisamos anunciar. O pastor Edson tem uma visão muito ampla nesse sentido de evangelismo, porque se nós ficarmos aqui só absorvendo, vamos ficar que nem um morto, né, pastor Robson? A gente recebe as águas e não distribui, morre ali mesmo. Não é essa a ideia, queridos. Durante o dia, você precisa ter um compromisso, você precisa ter a sua dupla de oração para estar orando, intercedendo, clamando, pregando, testemunhando e trazendo pessoas aos pés do Senhor Jesus. Você é um instrumento de Deus para salvar pessoas, não é assim, pastor Edson? Exatamente, irmão Mário. Ele mais cita que aquele que não estiver compartilhando, salvando outros, ele logo vai deixar de fazer essa busca que estamos fazendo na madrugada. E nós temos visto isto. Muitos abandonam pelo caminho porque realmente querem ser como o Mar Morto. Gostei do exemplo. Ok, pastor Edson. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Amanhã nós temos o nosso encontro ali com a família aí, das 5 horas da manhã, não é? E teremos o MASC também à tarde, e no domingo, irmãos, nós teremos a vigília dos momentos a sós com Cristo. E por essa razão, não estaremos na madrugada com Deus aqui na live, nós estaremos na vigília do MASC, ali com o pastor Edson e o seu grupo. Lembrando sempre, querido, que hoje é sexta-feira, é o dia de preparação, que você receba o sábado do Senhor pronto, com alegria, mas se prepare para receber este dia. E para fechar, lembre-se de uma coisa, querido, nunca esqueça disso. Eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Pastor Robson, nos apresente a Deus em oração, agradecendo por esses momentos maravilhosos que aqui passamos nesta madrugada. Ok. Antes de orarmos, a irmã Wanda colocou aí que quer levar o MASC lá para a igreja dela, em Conchas, né? Eu também quero trazer, eu quero que o pastor, eu vou conversar com o pastor aqui para ver se traz para cá. E como ela está em São Paulo, eu quero dizer, irmã Wanda, para a senhora é mais fácil, tem oradores do MASC, tem, né, palestrante do MASC aí que mais perto da senhora. É só entrar em contato com o pessoal da equipe, dos oradores do MASC aí, tá certo? E conversar com o pastor, tem todo um processo, mas a senhora faz contato, que ele vai lhe dar a orientação, e a senhora pode convidar um deles para ir fazer na igreja, presencial aí, os momentos a sós com Cristo, né? Eu vou até vou perguntar ao irmão Domingos aí, quem é que está mais perto da gente aqui no Nordeste, né? Quem é o que está mais perto aqui, para ver a possibilidade da gente trazer também. Eu quero trazer lá para o distrito onde eu estou, já conversei com o pastor Laércio, ele já teve MASC no distrito anterior, onde ele trabalhava, e a gente quer levar para lá, para o distrito também o MASC, e eu já comentei aqui com o ancião da igreja aqui de Maniçoba, para eles trazerem também uma equipe aqui para fazer MASC aqui também em Maniçoba. Então, vamos divulgar, vamos correr atrás, orar, botar nas mãos de Deus e correr atrás, e Deus vai providenciar para que a gente tenha essa oportunidade de levar a nossa igreja a esse reavivamento espiritual. Vamos orar então, irmãos. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós neste dia. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, pelas bênçãos que nós ouvimos nesta manhã, o que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos, na vida do Sábio, na vida da irmã Wanda, e certamente na vida de todos nós. Louvamos o teu nome pela maneira maravilhosa como o Senhor conduz a nossa vida, mesmo diante dos desafios, dos problemas, dos empecilhos que o diabo tenta colocar diante de nós para que não nos entreguemos a ti. O Senhor, através do Espírito Santo, tem nos conduzido à tua presença e tem nos dado a escolha de te servir, e nada tem impedido, Senhor. Portanto, te pedimos, ó Deus, que nos firme na fé e nos ajude também a compartilhar com outros as maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida, cumprindo a promessa de Jesus Cristo, que todos nós possamos ser cheios do Espírito. A tua palavra nos diz que o Espírito Santo nos daria poder para testemunhar
em nossa casa, no meio da nossa família, na nossa comunidade e até os confins da terra. Portanto, usa cada um dos teus servos neste dia para testemunhar do teu amor e para conduzir pessoas à salvação em Cristo. Nos colocamos em tuas mãos, pedimos a tua bênção, desde já nos prepare para o santo sábado e use-nos sempre para a glória e louvor do teu nome. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigado, pastor Robson, obrigado a todos, obrigado, Sávio, Wanda, pela sua experiência. Um grande dia para vocês, que Deus continue abençoando e conduzindo a sua vida. Um grande abraço, a gente se vê logo mais na vigília do MASC e amanhã às 5 horas na Família ID. Um grande abraço, Amém. Fiquem todos na paz.